Olá, a paz do Senhor! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa leitura diária da Bíblia, da Palavra de Deus. Estamos lendo a Bíblia toda em um ano, pequenas porções diárias que fazem toda a diferença para a nossa vida com Deus, para a nossa alma. É muito bom ter você aqui no canal Vida Abundante. Eu sou o Pastor Luiz e esta é a nossa leitura bíblica diária. Os textos que nós vamos ler, eles estão aparecendo aqui na imagem deste vídeo que você está assistindo neste momento, e eles também foram postados lá no nosso Instagram. O link do nosso Instagram está aqui na descrição desse vídeo e nós te convidamos a nos seguir no Instagram e também marcar pessoas para que possam juntos, todos nós, lermos a Bíblia toda esse ano. Sejam muito bem-vindos, viu? Eu também peço que, se você é novo aqui conosco, aproveite já para se inscrever, fazer a sua inscrição gratuita aqui embaixo no canto inferior direito do vídeo, acionando o sininho ali de todas as notificações para que o YouTube possa te avisar das próximas postagens. Seja muito bem-vindo, conheça o nosso canal, nós temos outros materiais aqui também diários, orações pelas manhãs e às noites, e você é muito bem-vindo. Para hoje nós vamos ler Gênesis 48, versículo 1, até Gênesis 49, 33. Depois nós vamos a Mateus capítulo 15, versículo 29, até Mateus capítulo 16, versículo 12. Depois nós vamos ler o Salmo de número 20, dos versículos 1 ao 9. E vamos finalizar com Provérbios, no capítulo 4, versículos de 20 até o 27. Esta é a leitura da Palavra de Deus e eu peço, em nome de Jesus, que ela abençoe você neste momento e que você tenha uma ótima leitura. Vamos lá? Hoje é 24 de janeiro de 2021 e Gênesis 48:1 diz assim: Certo dia, não muito tempo depois, avisaram José: seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó: seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei esta terra de Canaã a seus descendentes como propriedade permanente. Agora, tomo para mim como meus próprios filhos seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito, antes de minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Rúben e Simeão. Os filhos que você tiver depois deles, porém, serão seus e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padã Arã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efrata, ou seja, Belém. Com grande tristeza, sepultei-a ali mesmo, junto ao caminho para Efrata. Em seguida, Jacó olhou para os 2 rapazes e perguntou: quem são estes? José respondeu: estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: traga-os mais perto, para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele, e Jacó os beijou e abraçou. Então Jacó disse a José: nunca imaginei que voltaria a ver seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também seus filhos. Jacó tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida, colocou os rapazes na frente de Jacó. Com a mão direita, colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó, e com a mão esquerda colocou Manassés sobre a mão direita de Jacó. Mas
Ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Em seguida, abençoou José, dizendo: que Deus, diante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo o mal, abençoe estes rapazes, que eles preservem meu nome e o nome de Abraão e Isaque, e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso levantou-a para passá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Não, meu pai, disse ele, este é o mais velho, coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior, e seus descendentes se tornarão muitas nações. Assim, Jacó abençoou os rapazes naquele dia com a seguinte bênção: o povo de Israel usará seus nomes quando pronunciarem uma bênção. Dirão: Deus os faça prosperar como Efraim e Manassés. Desse modo, Jacó pôs Efraim diante de Manassés. Então Jacó disse a José: morrerei em breve, mas Deus estará com vocês e os levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados. Em razão de sua autoridade sobre seus irmãos, eu lhe dou uma porção a mais da terra, que tomei dos amorreus com a minha espada e o meu arco. Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhe disse: reúnam-se ao meu redor e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Venham e ouçam, filhos de Jacó, ouçam Israel seu pai. Rúben, você é meu filho mais velho, minha força, filho da minha juventude vigorosa, é o primeiro em importância e o primeiro em poder. É contudo impetuoso como um enchente, e não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama, desonrou meu leito conjugal. Simeão e Levi são iguais em tudo, suas armas são instrumentos de violência. Que eu jamais esteja presente em suas reuniões e nunca participe de seus planos, pois em sua ira mataram homens e por diversão aleijaram bois. Maldita seja a sua ira, pois é feroz. Maldita sua fúria, pois é cruel. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó e os dispersarei por todo Israel. Judá, seus irmãos o louvarão, você agarrará seus inimigos pelo pescoço, e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa. Como o leão, ele se agacha, e como a leoa, se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele que pertence, aquele que todas as nações honrarão. Ele amarrará seu potro a uma videira, seu jumentinho a uma videira seleta. Lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon se estabelecerá à beira-mar, será um porto para os navios, e suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte que descansa entre dois sacos de carga. Quando vir como o campo é bom e como a terra é agradável, curvará seus ombros para a carga e se sujeitará a trabalhos forçados. Dan governará seu povo como qualquer outra tribo de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair. Ó Senhor, espero pelo teu livramento.
Gade será atacado por bandos de saqueadores, mas os atacará quando bater em retirada. Azer se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de reis. Naftali é uma gazela solta que dará à luz a lindos filhotes. José é árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estenderem por cima do muro. Seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros o atacam brutalmente. Atiraram nele e o atormentaram. Seu arco, porém, permaneceu esticado e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude e Todo-Poderoso o abençoe, com bênçãos dos altos céus, bênção das profundezas da terra, bênçãos dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre seus irmãos. Benjamim é um lobo voraz, pela manhã devora seus inimigos, ao entardecer divide o despojo. Essas são as 12 tribos de Israel, e isso foi que seu pai disse ao despedir-se de seus filhos. Deu a cada um deles a bênção que lhes era adequada. Em seguida, Jacó lhes deu a seguinte instrução: em breve morrerei e me reunirei a meus antepassados. Sepultem-me com meu pai e com meu avô na caverna no campo de Efron, o Hitita. É a caverna de Macpela, perto de Manre, em Canaã, que Abraão comprou do Hitita como sepultura permanente. Ali estão sepultados Abrão e sua mãe Sara, e sua mulher Sara. Ali também estão sepultados Isaque e sua mulher Rebeca. E ali sepultei Lia. É o campo e a caverna que meu avô Abraão comprou dos hititas. Quando Jacó terminou de dar essa instrução a seus filhos, deitou-se em sua cama e deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Agora nós vamos a Mateus capítulo 15, versículo 29, que diz assim: deixando aquele lugar, Jesus voltou ao mar da Galileia e subiu a um monte, onde se sentou. Uma grande multidão veio e colocou diante dele aleijados, cegos, paralíticos, mudos e muitos outros, e ele curou a todos. As pessoas ficavam admiradas e louvavam o Deus de Israel, pois os que eram mudos agora falavam. Os paralíticos estavam curados, e os aleijados andavam, e os cegos podiam ver. Então, Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. Os discípulos disseram: onde conseguiríamos comida o suficiente para tamanha multidão neste lugar deserto? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7 e alguns peixinhos, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram ainda 7 cestos grandes com as sobras. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus os mandou para casa, entrou num barco e atravessou para a região de Magadã. Os fariseus e saduceus vieram pôr Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: vocês conhecem o ditado: céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã.
Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: como é pequena a sua fé? Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos de sobras que recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobra que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente, entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Salmo de número 20, versículos de 1 a 9, dizem assim: que o Senhor responda ao seu clamor em tempo de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo mal. Que de seu santuário ele lhe envie socorro e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Agora sei que o Senhor salva seu ungido, ele responderá de seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantaremos e permaneceremos firmes. Dá vitória ao teu rei, ó Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Agora vamos a Provérbios capítulo 4, dos versículos 20 ao 27. Meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para a frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés, permaneça na estrada segura, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Esta é a palavra de Deus para esse dia, e eu peço ao Espírito Santo que ele aplique uma porção desta palavra ao seu coração e que ela produza frutos valorosos para esta vida e para a vida eterna, em nome de Jesus. E até amanhã na nossa próxima leitura. Lembre-se de convidar alguém para ler a Bíblia junto com você e aproveitar essas leituras e também esses vídeos como você tem aproveitado, tá bom? Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais também, o link ou os links estão aqui na descrição desse vídeo. Deus te abençoe e até amanhã na nossa próxima leitura.